Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então mais uma vez à nossa disciplina de gestão de custos. Hoje, pessoal, a gente vai dar sequência no assunto que a gente tem falado de orçamentos. Então, na aula passada, a gente tem falado sobre os conceitos iniciais de orçamentos. Então, para isso, a gente contextualizou algumas informações sobre orçamentos. Se vocês tiverem dúvida, pessoal, sobre o conteúdo que a gente estiver falando nessa aula, então eu aconselho vocês a retornarem no vídeo anterior. Ok? Se vocês estão acompanhando, então, percebam que até agora a gente já falou sobre esses 3 pontos. A gente já falou sobre o papel dos orçamentos do processo da gestão, a gente já falou algumas importâncias do orçamento para a estratégia das empresas e também descrevemos um pouco sobre o processo orçamentário. Daqui para frente, então, pessoal, a gente vai falar sobre como se prepara um orçamento mestre e as inter-relações dentro dos demais orçamentos, ok? Percebam como é que vai ser. Daqui para frente, pessoal, a gente vai relacionar todos os orçamentos que a gente vai falar daqui para frente com o que a gente já mencionou que seria um orçamento mestre. Esse orçamento mestre, então, ele seria uma visão geral do destino que a empresa ela tem para o futuro, seguindo, então, a sua estratégia. Então, a empresa, se ela tem um objetivo maior, os demais orçamentos eles vão fazer essa composição da forma de alcançar esse objetivo maior. Então, um dos orçamentos dentro de uma empresa, basicamente ele vai ser o orçamento de vendas. Esse orçamento de vendas, a gente tem que entender que a maioria das atividades das empresas, elas são compostas por esforços para atingir essas metas de venda. Então não tem como deixar de fora um orçamento relacionado simplesmente à venda, porque o orçamento ele vai ser composto por 3 elementos muito importantes para todas as empresas. Então a gente vai falar sobre um volume de vendas previsto para o futuro, o mix de vendas que também vai ser previsto, então dentro da composição de produtos que a empresa fabrica, e ela também vai ter que relacionar os preços para cada um desses produtos e como é que ela vai relacionar daqui para frente com o faturamento dela. Mas principalmente, pessoal, a gente tem que entender que o orçamento de vendas ele vai ser o ponto principal das empresas, porque você vai ter que fazer uma boa previsão de vendas. Então a previsão de vendas, se a gente pudesse relacionar com algumas características das empresas, então a gente tem que tentar reduzir todas o que for que a gente possa chamar de subjetividades das previsões. Então, não deixar nada subjetivo e colocar todos os critérios bem objetivos para fazer uma previsão de vendas o que seja mais preciso possível para todas as empresas. Para isso, seria interessante, então, que as empresas elas seguissem alguns fatores na hora de fazer essa previsão de vendas. Então, seria bom entender melhor os níveis de vendas atuais, então ter um conhecimento histórico sobre as vendas das empresas e as próximas tendências, seja mensal ou anual, entender das condições econômicas e industriais gerais do próprio negócio, onde ela está inserida e para onde ela vai, entender então algumas ações e planos operacionais dos concorrentes, políticas de preços da própria empresa, então ela tem que entender todos os fatores que influenciam as suas políticas de preços, tanto quanto as suas políticas de crédito, também as suas propagandas e atividades promocionais, e o que ela não consegue atender normalmente em análises periódicas. Sendo assim, pessoal, o que a gente tem daqui para frente é o seguinte: a gente vai colocar uma empresa de exemplo e ela colocou o orçamento de vendas dela da seguinte maneira para os meses de... Aqui vamos interpretar que não sejam os meses de janeiro, fevereiro e março, mas seja os meses de abril, maio e junho, que a gente esteja falando então do segundo trimestre
trimestre de um ano. Dessa maneira, pessoal, a empresa ela tem uma ideia de que ela vai ter vendas unitárias para o mês de maio, para o mês de abril, maio, junho, 20 mil unidades, 25 mil unidades e 35 mil unidades. Então, esse segundo trimestre seria composto de 80 mil unidades sendo vendida a um preço de R$20, que então ela teria um faturamento bruto nesse período de R$1.600.000, certo? Então, ela fez uma previsão com base em alguns elementos. A empresa, então, ela pode fazer essa previsão com base em análises históricas, por exemplo. Então, ela pode ter uma ideia que no mês de abril, maio e junho, ela consiga operar dessa maneira para conseguir um faturamento bruto nessas estimativas. Daqui para frente, o próximo passo, sabendo do que a empresa ela vai ter de estimativa de vendas, então, feita a previsão de vendas, o próximo passo é justamente entender qual que vai ser o orçamento de produção. Aqui, pessoal, a gente já está falando das operações. Então, nesse ponto, a empresa ela vai ter que entender, com base no que ela tem de expectativa de vendas, e já que ela é uma empresa onde ela está operando há algum tempo, então ela já possui um estoque inicial. Então, nesse caso, se você está querendo saber o que você vai produzir, a gente desconta o estoque inicial. Deixa eu colocar um item aqui que vai facilitar para a gente. Aqui. Então, imaginamos então que para a produção dessa empresa, ela vai ter que levar em consideração que a gente acabou de fazer de vendas. Ela fez uma previsão de vendas, ela desconta o que ela já possui de estoque, porque então esse item aqui ele também vai fazer parte da composição de elementos de venda. Só que no caso, como eu quero saber o que eu vou produzir, então eu tenho que levar em consideração o que eu quero de estoque final desejado. Por quê? Dessa maneira, se eu coloco as vendas estimadas, um estoque final desejado e subtraio o estoque inicial, então o resultado disso é o que a empresa ela precisa de fato produzir naquele período, certo? Então, percebam um exemplo seguinte. Então, digamos que essa empresa ela espera ter disponível 5 mil unidades no final do último trimestre. Na verdade, aqui não é o trimestre de 1º de abril. Na verdade, é assim. Então, ela tem a ideia de ter 5 mil unidades disponíveis no início do 1º trimestre. No caso, então, faz parte da política da empresa ter mãos no final de cada mês um estoque igual a 30% das vendas previstas. Ou seja, para cada começo de mês, a empresa ela precisa ter 30% de estoque, como se fosse um estoque de segurança. Então, nesse caso, se a empresa ela tem uma ideia de vendas em maio de 25 mil unidades, ela já sabe que, pela expectativa de 30% que ela tem que ter para esse período, ela então tem que ter 7.500 unidades disponíveis no final de abril. Então, nesse caso, eu já acrescento que esses 7.500 vai entrar dentro do meu orçamento do mês, sabendo que a venda para esse mês vai ser de 20 mil unidades, eu acrescento o meu estoque inicial de 7.500 unidades. Assim, eu sei que em abril eu vou precisar ter unidades necessárias de 27.500. Então, já que eu orcei essas 20 mil unidades, acrescentei levando em consideração 30% do estoque do mês de maio, então 7.500, entra nesse período, então o que eu vou precisar ter nesse período é de 27.500. Se eu descontar, então, do meu estoque inicial 5 mil unidades que eu já possuo, eu sei que em abril eu preciso produzir 22.500 unidades para terminar o mês com um estoque final de 7.500. Percebam o seguinte aqui, pessoal. Olha como é que foi desenhado. Então ficou dessa maneira. Se eu tenho orçado para o mês de maio 25 mil unidades e eu preciso ter um estoque inicial de 30%, então eu sei que eu preciso ter um estoque final desejado de 7.500. Então, nesse caso, soma-se as vendas do período, eu preciso ter no período 27.500. Sabendo que eu já tenho de estoque 5 mil unidades, eu preciso produzir 22.500.
Então, nesse caso, para cada um dos períodos, o meu estoque final desejado ele vai ter que ser jogado para os próximos períodos, levando em consideração que todos esses meses ainda não aconteceram e a gente está falando de estimativas para esse segundo trimestre. Então, nesse caso, cada cálculo que a gente precisa fazer acontece dessa maneira. Ok, pessoal? Depois disso, a gente então tem o orçamento de materiais diretos. Sabendo que a partir daqui a gente já está falando de momentos operacionais, então a gente tem que levar em consideração que o próximo momento é saber os insumos que vão em cada um dos meus produtos. Então, levando em consideração o quanto que eu vou precisar produzir, já que foi visto no meu orçamento de produção nos slides anteriores, então nesse caso eu vou ter que começar a relacionar, já que eu vou produzir 22.500 mil peças no mês de abril, levando em consideração então que eu vou precisar de 3 peças para produzir 3 peças de matéria-prima para produzir um produto meu, então nesse caso eu vou precisar de 67.500 peças para começar a produzir uma unidade do meu produto. Então, nesse caso, se eu vou precisar produzir 67.500, eu tenho que começar agora a entrar no detalhe do meu próprio produto. Então, nesse caso, os itens relacionados, então, para fazer a composição do meu produto, os meus insumos diretos, eles vão fazer o cálculo da seguinte maneira. Então, levando em consideração que eu tenho que ter 67.500 insumos para começar a produzir 22.500 peças do meu produto, então, nesse caso, levando em consideração que eu já possuo estoque de 7.000 unidades de matéria-prima, eu quero um estoque final de 8.400. Na verdade, isso mesmo. E eu tenho, então, para isso, eu preciso ter um estoque de 77.500 peças, 77.5.900 peças, porque dessa maneira, então, eu vou precisar comprar de matéria-prima 68.900. Então, nesse caso, sabendo que eu vou precisar comprar essa quantidade de matéria-prima a um preço de R$ 2,45, deixa eu passar para frente aqui. Então, a um preço de R$ 2,45. Então, eu sei que matéria-prima que eu preciso comprar para o mês de abril para produzir os meus produtos, então eu vou precisar de gastar 168.805, que é exatamente o quanto que eu preciso comprar de matéria-prima para acrescentar no meu orçamento, ok? Então, nesse caso, levando em consideração que o que eu tenho de matéria-prima é R$ 7.000 iniciais, como eu já mostrei aqui embaixo, a um preço médio de R$ 2,40 no meu estoque, então eu já tenho no meu estoque R$ 16.800 de matéria-prima. Se eu tenho que comprar mais 68.805, já que eu acabei de mencionar aqui embaixo, eu vou ter que então ter disponível no meu de matéria-prima 185.605. Aqui então, pessoal, eu vou acrescentar esse cálculo de estoque final para o próximo mês. Lembra, o estoque final do mês de abril entra como estoque inicial de maio. Então, nesse caso, eu tenho que levar em consideração que, desse valor que eu já tenho, eu vou acrescentar, então, uma média de matéria-prima de 2,45, uma quantidade de 8.400, o que vai me dar, então, totalizando um custo de matéria-prima de 165.025. Certo, pessoal? Então, nesse caso, eu já tenho orçado quanto que eu vou gastar de matéria-prima para o mês de abril, maio e junho, e finalizando o segundo trimestre desse ano. Ok, pessoal? Então, dessa maneira, a empresa ela consegue ter uma noção de quanto que ela vai precisar de matéria-prima para começar a produção dos seus produtos. Então, nessa mesma lógica do que a gente já tem seguido até agora. Então, a gente começou com a ideia das vendas. A gente começou, então, tendo uma noção sobre o meu orçamento de vendas. O próximo passo foi o orçamento de produção. Agora, a gente chegou, então, em um orçamento de matéria-prima. O próximo passo, então, pessoal, o que vocês imaginam que vai ser? Se a gente já falou de matéria-prima, a gente já falou de venda, a gente já falou de produção, a gente já chegou em matéria-prima. Então, nesse caso, a gente vai passar para produção.
Aqui, pessoal, é só uma descrição de como é que a gente realiza os cálculos de matéria-prima, que a gente já mencionou um pouco anteriormente. Mas fiquem então à vontade, se quiserem pausar o vídeo, para entender então ponto a ponto como é que a gente chegou nesse valor de 168.805. O próximo passo, então, pessoal, é justamente a gente fazer um orçamento de mão de obra. Então, o orçamento de mão de obra, pessoal, é justamente quando a empresa ela já tem uma noção do quanto que ela vai produzir, da matéria-prima que ela precisa ter. Agora a gente vai inserir nos nossos custos de fabricação justamente a mão de obra para a realização do meu produto final. Então, para isso, eu vou seguir no meu orçamento de mão de obra todas as informações vinculadas ao meu orçamento de produção. Então, o que a gente já relacionou aqui vai ficar muito claro e visível para a gente entender o porquê. Basicamente, a gente vai pegar a necessidade de unidades que eu preciso produzir e vincular com as pessoas que precisam trabalhar naquela tarefa. Então, a gente precisa levar em consideração que em um orçamento de mão de obra direta, cada empresa ela tem uma noção sobre as suas atividades ao ponto de saber a quantidade de funcionários necessários, as habilidades que eles precisam ter para trabalhar no seu produto. Seja produto ou seja serviço. Então, o que significa ter um bom orçamento de mão de obra? Sabendo que você então sabe o quanto que você vai precisar ter de número de funcionários, isso ajuda muito a tua escala de funcionários, ajuda você a se planejar em momentos de contratação, reposicionamento dos seus funcionários, e tudo isso condiz então com a ideia de eficiência na sua produção, planejando com antecedência dentro do teu orçamento, certo? Então, de alguma maneira, então, a empresa ela se planeja de uma forma eficaz, evitando, por exemplo, a escassez de mão de obra e mantendo sempre a boa produtividade. Nesse caso, então, pessoal, um orçamento de mão de obra direta, ele permite que essa empresa ela vai identificar, então, as circunstâncias que ela tem de produção, planejando a alocação temporária dos seus funcionários para a realização das suas tarefas, certo? Dessa maneira, pessoal, então, as empresas, quando elas realizam a atividade de orçamento de mão de obra direta, ela vai ter que, então, entender toda a sua produção, ter um bom conhecimento da tua produção, porque a mão de obra vai se inserir, então, em um momento muito crucial no momento da fabricação. O orçamento de mão de obra, então, vai se dar da seguinte maneira, pessoal. Aqui nesse caso, no nosso exemplo, a empresa ela na verdade ela tem duas qualificações de mão de obra. Uma mão de obra direta semi-qualificada e uma mão de obra direta qualificada. Então, nesse caso, ela sabe e entende as tuas necessidades e ela sabe que ela tem dois tipos de profissionais trabalhando na sua produção. De mão de obra semi-qualificada, então, a empresa ela sabe que ela vai ter que produzir 22.500 peças em abril, levando em consideração que, para a produção de mão de obra qualificada, ela já sabe no teu histórico que, para cada mão de obra, ela vai ter, então, gastar, em média, 0,5 horas por produto. Ou seja, então ela vai precisar gastar, em média, horas necessárias de mão de obra semi-qualificada no valor de 11.250 horas de mão de obra. Levando em consideração um salário médio horário para a produção de mão de obra semi-qualificada de, digamos, R$8, ela sabe então que para realizar essa atividade de 22.500 peças, ela vai gastar então de mão de obra semi-qualificada R$90.000 em abril. Certo, pessoal? Já a mão de obra qualificada, então, ela vai seguir a mesma lógica que a gente viu anteriormente. Então, da quantidade produzida de 22.500, levando em consideração que horas de produção de mão de obra qualificada é menor do que a mão de obra semi-qualificada, então, de 0,2 horas por unidade. Então, eu tenho que horas necessárias de mão de obra qualificada é de 4.500 horas para a produção dessas 22.500.
Levando em consideração o salário médio de R$ 12,00 por unidade, então eu vou ter um salário total de R$ 54.000 de mão de obra qualificada. Somando os dois, então, eu tenho um total de custo de mão de obra direta de R$ 144.000, levando em consideração as horas totais para produzir isso de 15.750. Então, eu tenho uma descrição completa das minhas atividades, separando as mãos de obra e o custo para cada uma dessas atividades. Aqui, pessoal, a gente já está chegando na lógica do que a gente já tem falado sobre custos de mão de obra direta. E esses custos de mão de obra direta, eles vão entrar depois no custo de estoque. Vão entrar, então, nos custos dos produtos. E isso a gente vai entrar no detalhe daqui a pouco. Se a gente falou dos custos diretos, pessoal, o próximo passo é a gente falar então do orçamento dos nossos custos indiretos. Os custos indiretos, eles vão incluir todos os custos de produção que não forem relacionados a materiais diretos e mão de obra direta. Então, todo o restante a gente vai chamar de custos indiretos. Algumas empresas, então, elas vão separar os custos diretos entre custos variáveis e custos fixos. Nesse caso, pessoal, percebam aqui, ó, os custos diretos, eles vão ser muito vinculáveis, então, ao gasto que eu tenho de mão de obra direta. Então, nesse caso, os custos indiretos variáveis, eles vão ficar da seguinte maneira. Levando em consideração que eu vou ter 15.700 horas de trabalho para produzir em abril, eu tenho, então, os custos indiretos variáveis entre insumos, mão de obra, benefícios adicionais, energia elétrica e manutenção, levando em consideração, então, essa taxa de preço por hora de trabalho. Nesse caso, então, eu vou ter que insumos vai totalizar. É como se eu fizesse a multiplicação de 0,12, que seria, então, a taxa que eu vou multiplicar pela quantidade de horas trabalhadas. Então, eu vou ter que insumos foi de 1.890, mão de obra indireta de 15.750, benefícios adicionais de 47.250 e energia elétrica de 3.150. Manutenção 1.260, que totalizam, então, uma quantidade, então, por produto, numa quantidade horária, nos custos horários de R$ 4,40, o que, então, significa, então, que para produção que os custos indiretos de produção para o meu produto, eles vão totalizar em custos indiretos variáveis 69.300. De custos fixos, praticamente a mesma coisa, só que a gente tem que levar em consideração que os elementos eles são fixos ao longo do tempo. Então, nesse caso, para o mês de abril, maio e junho, ele vai possuir a mesma proporcionalidade entre os itens de depreciação, seguro, supervisão, energia elétrica e manutenção. Então, os meus custos totais indiretos de fabricação, eles vão dar um valor de R$ 113.600 para o mês de abril. Então, dessa maneira, a gente consegue fazer o somatório dos valores dos custos indiretos variáveis e fixos. Então, totalizaram os nossos custos indiretos. Então, junto com os custos de mão de obra, junto com os custos diretos, que seriam os custos de matéria-prima, então, nesse caso, a gente conseguiu ter o somatório de todos os custos de fabricação. Então, as minhas operações elas já conseguem ser totalizadas em breve. Mas, por enquanto, pessoal, aqui nos custos totais indiretos, eu tenho esses valores de custos totais indiretos. Se eu tirar o valor da depreciação, então eu tenho quanto que eu tenho de desembolso de caixa para cada um dos meses. Então, nesse caso, já que depreciação é só um benefício, o restante eu tenho que pagar para o mês de abril, maio e junho. Certo, pessoal?
Por fim, então, pessoal, a gente tem um somatório de todos os orçamentos e como é que vai ficar a minha operação. Aqui percebam o seguinte, pessoal. Então, custos de materiais diretos. Então, quando eu começar a fabricação, quando eu precisar comprar insumos, eu tenho... Aqui não é janeiro, não é fevereiro, não é março. Então, é abril, maio, junho. Mas, então, para o mês de abril, eu tenho 165 mil de materiais diretos. Tenho 144 mil de mão de obra direta e custos indiretos 113.600. Aqui, pessoal, totaliza então os meus custos de manufatura de 422.625. Então, se eu dividir pela quantidade produzida, eu vou então achar os custos unitários de manufatura. Ok, pessoal? Então aqui, se vocês quiserem retornar na parte do vídeo onde eu falo sobre materiais diretos, observem que eu vou achar esse valor para abril, mão de obra esse valor para abril e custos indiretos esse valor, ok? Então, pessoal, quando eu faço o somatório do valor de 422.625, então que foram os custos para operacionalização para o mês de abril, então na verdade isso aqui é uma projeção para o mês de abril, se eu somar com o valor que eu já tenho de estoque de 90 mil, então percebam que eu tenho de custo de bens para venda no valor de 512.625. Aqui então, pessoal, aqui a gente vai ter que retornar na parte quando a gente fazia aquela projeção de vendas. Quando a gente fazia a análise com base no que a gente tinha de projeção de estoque final, então a diferença de um para o outro é justamente quando, se eu fizer a subtração de 512.625 por 140.875, vai me sobrar o quanto que eu tenho que vender, ou então qual que vai ser o meu CPV, ou meu CMV, do mês de abril. Então, quer dizer, esse valor aqui, então, vai para o demonstrativo de resultados, e esse valor, então, retorna para o estoque, como a gente já tem falado. Ok, pessoal? Então, dessa maneira, a gente tem uma compreensão de que esse valor aqui vai para o demonstrativo de resultados, e o valor de estoque vai para o meu balanço patrimonial, quando ele entra no ativo circulante da minha empresa. Ok, pessoal? Então, essa aula de hoje vai servir para a gente pelo menos ter uma continuidade no assunto sobre orçamentos e a gente começar a falar sobre, pelo menos terminando com os assuntos relacionados à minha produção. Então, nesse caso, eu já retratei para vocês, recapitulando, desde o momento que eu falei da previsão de vendas até a produção, chegando para materiais diretos, custo de mão de obra, custos indiretos e a gente finaliza então custos totais de fabricação. Certo, pessoal? Então, para a próxima aula, a gente vai dar sequência em algumas outras formas de orçamento para finalizarmos mais o assunto de, pelo menos a parte teórica de orçamentos, e depois a gente começar a fazer alguns exercícios sobre isso. Ok, pessoal? Então, se vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade em colocar aqui nos comentários desse vídeo. A aula fica por aqui. Eu agradeço a participação de todos vocês. Espero no próximo vídeo. Um abraço!